Daqui a pouco vai ser Natal, mas já tem Natal dentro da gente. Já vemos, dezembro é assim, tá tudo acontecendo já e as expectativas dentro de nós só aumentam. Muito boa noite, obrigado a você mais uma vez pela sua companhia. Como eu estou feliz em mais uma vez a gente se encontrar aqui na Canção Nova. Aqui a gente sempre falou ao longo do ano de assuntos importantíssimos e agora que a gente vai chegando nessa reta final, claro, se preparando também para o Natal, é claro que a gente vai continuar falando de assuntos importantes e essencialíssimos. Vou repetir esse termo porque é importante que a gente diga isso. Nós queremos que o seu Natal seja o melhor, por isso escolhemos um tema para esse programa bem apropriado. Como preparar bem o meu Natal. Você já sabe como fazer para preparar bem o seu Natal? Eu não estou falando em termos materiais, não. Eles virão. A providência vai preparar isso. Mas eu quero saber de você. Como é que você está para este Natal? Nós estamos agora num tempo de advento, na linguagem da igreja, no ano da igreja. O tempo do advento é um período litúrgico de 4 semanas de preparação. A igreja se prepara com seus filhos, ou melhor, se preocupa com seus filhos e propõe a estes que se preparem por 4 semanas ali para o período do Natal. Tamanha grandeza e importância tem este tempo para nós. E o nosso programa de hoje se insere nisto. Me preparar bem. Como preparar o meu Natal? Para isto, eu tenho aqui um convidado que tenho a imensa honra de recebê-lo sempre em várias vezes, em várias ocasiões. Seja muito bem-vindo, querido Padre Fernando Rebouças. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez e já antecipadamente Feliz Natal. Paz e bem, Ronaldo, paz e bem para todos os ouvintes e telespectadores da Rede Canção Nova de rádio e televisão. Feliz Natal antecipado a todos, uma alegria grande estar novamente aqui em mais um Além da Notícia. E a tônica desse nosso programa de hoje, padre, vai ser essa tônica agora de preparação. Nós vamos falar de fé, de perdão, de acolhida, de festa. E por falar em fé, ela sempre esteve presente na vida do ser humano. São inseparáveis, o homem e a fé, a crença no transcendente. Já quero agradecer pela sua presença. Preciso apresentar bem o padre Fernando Rebouças. Ele é tenente-coronel, capelão do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, filósofo, teólogo, administrador de empresas pela Universidade de Brasília, pós-graduado em filosofia clínica, psicanálise e saúde mental. Tem várias formações em nível de curso de extensão em distintas áreas da psicologia e eu sempre pergunto isso para ele, por que o senhor se dedica a tantos estudos em tantas áreas assim? Pode me responder mais uma vez? Claro, é porque a Sagrada Escritura diz no livro de Provérbios que o homem sábio não perde uma oportunidade sequer de instruir-se. Então, em especial nós que somos sacerdotes, que lidamos com problemas humanos, os mais variados, né, que devemos ser especialistas em Deus e no ser humano, porque o nosso papel na religião é fazer essa reconexão, né, entre Deus e o homem, não só a reconexão, mas sobretudo ajudar o homem a chegar a essa intimidade, a esse amor que vai levá-lo para o céu. Então, é um desafio grande, especialmente no mundo de hoje, cheio de vicissitudes. Então, precisamos entender melhor da natureza humana, né, porque Santo Tomás tem um princípio na Suma Teológica que diz que a graça pressupõe a natureza. Então, quanto melhor estiver trabalhada a natureza humana, tanto melhor vai atuar a graça de Deus. Então nós devemos ajudar as pessoas, a meu ver, a destravarem a sua natureza. Então por isso um verniz em psicologia, em psiquiatria, até em medicina, sem com isso querer fazer às vezes de médico, psicólogo ou psiquiatra, né? Primeiro porque não temos a formação específica e segundo porque seria um desvio, né, na nossa função principal, que é cuidar da alma, cuidar do espírito. Mas isso ajuda a gente a, inclusive, pesquisar essa fronteira que é tão tênue, né, entre o psicológico, especialmente, e o espiritual. Então, isso tem me dado luzes nas minhas pesquisas, nos meus estudos, com relação a novos caminhos para a própria teologia, né? Por exemplo, um tema que eu tenho procurado desenvolver é a questão das raízes espirituais dos problemas psiquiátricos, né? Então, justamente a partir da problemática que se apresenta nos nossos divãs, entre aspas, nos nossos consultórios espirituais, né? A gente vai estudando
estudando e vai ficando curioso, e Deus vai dando luzes também, porque na oração é que tudo acontece na vida de um padre, né? E assim temos podido dar respostas e trazer, vamos dizer, novas opções de abordagem dessas temáticas tão complexas como os problemas mentais hoje em dia, né? As questões psiquiátricas. Temáticas complexas, problemas do homem de hoje, tudo isso tem raízes. E geralmente quando a gente busca essas raízes, estão ligadas a algo que remete à espiritualidade, não é? Em primeiro lugar, porque o espiritual comanda, né? Então, como é que funciona a coisa? Primeiro a gente tem o espírito, depois vem a mente e depois vem o corpo, né? Então, o espiritual comanda. E aí, vamos lá, a gente tem, a partir dos nossos valores, né, a partir das nossas crenças, a gente vai ter pensamentos que vão gerar emoções, né? Essas emoções vão desencadear toda uma bioquímica no corpo que pode gerar saúde ou doença. Então, essas três instâncias estão interconectadas. Tanto eu posso ter um prejuízo no espiritual a partir da saúde do corpo debilitada, se eu não cuidar do corpo, como também o corpo vai padecer se o espiritual não estiver funcionando bem. E normalmente o que a gente mais vê hoje é isso. Pessoas saradas, pessoas ricas, por exemplo, que estão com problemas sérios, graves. Por quê? Porque o espiritual está à deriva. Vamos lá, padre. Antes da gente entrar com mais profundidade ainda nessa temática, uma outra pergunta amistosa aqui. Como é que o senhor observa o homem de hoje, exatamente nessa época do ano agora que a gente está vivendo? Preparação para grandes festas, festas altamente espirituais, como é o Natal, grandes celebrações, reuniões de famílias, de grupos. Eu faço essa pergunta justamente com foco no homem de hoje, que está cada vez vivendo mais sozinho, mas que agora ele se confronta com um momento de festa em comunidade, em sociedade, em família. Pois é, em primeiro lugar, no meio católico, às vezes a gente vê essa confusão, né, entre Natal e aniversário de Jesus. Então, no Natal a gente não comemora o aniversário de Jesus, a gente comemora a encarnação do Verbo de Deus, né? Então, em que pese, às vezes, essa noção do aniversário, ajudar as pessoas a quererem, por exemplo, oferecer um bom presente para Jesus, né? É bom a gente fazer essa distinção para que as pessoas entendam que o período do Advento é um período de preparação espiritual, porque às vezes a gente vê muito estresse, as pessoas correndo para as lojas porque tem que dar presente, elas se sentem obrigadas a dar presente, às vezes estão sem dinheiro para dar presente, vão se endividar para dar presente, né? Então, quando o foco está na festa, naquela ceia nababesca, né, que às vezes vai também endividar a pessoa, bom, aí fica causa problemas posteriores. E aí acaba que fica todo mundo estressado por conta desse corre-corre, e aí você vai ver lá a dona de casa, até o pai, sendo grosseiros uns com os outros, com os filhos, né, e aí se perde a espiritualidade, né, então esse período deve ser um período de muita paz, que brota desse entendimento do que é o Advento, da meditação, da oração. Daí a importância de se preparar bem, esse período que a igreja nos pede isto, inclusive com exercícios espirituais, como novena de Natal, como o exercício da confissão, não é? Exatamente, isso a gente vê que falta um pouco, as pessoas nem têm mais essa ideia de que o Advento é um período de penitência também, então fica muita coisa da festa do Natal e vira um pouco oba-oba. Então enquanto Jesus não encarnar, a humanidade está nas trevas, né, do pecado, a humanidade geme por esse Salvador que vem. Então quando a gente foca na espiritualidade do Natal, é claro que os resultados vão ser bem diferentes, né? Haverá o confronto entre aquela alta reflexão que a gente é convidado a fazer na vida espiritual e o estresse que o período pode gerar, não é? E os desencontros e a correria que o período pode gerar. E aí, isto bem vivido, gera o equilíbrio certo. Exato, e também existem alguns desvios, por exemplo, as pessoas que vão querer dar presentes para impressionar os outros, mostrar que agora estão bem de vida, que tem grana, ou então que vão dar presentes para uma neurose de justiça, eu recebi presente, eu não quero ficar devendo favor a ninguém, eu tenho que dar o presente, mas aí eu fico com raiva porque eu estou sem grana para dar o presente, caramba, maldito presente que me deram agora. Tem toda uma trama psicológica que pode acontecer, né, insuflada pelo demônio, inclusive, né? Então, a gente precisa
prestar atenção. E por isso precisa parar o corre-corre, estar diante do Santíssimo, um momento no próprio altar caseiro, diante de Nossa Senhora, depois rezar um terço e de repente ver como é que eu estou vivendo esse advento até aqui, o que, que a igreja me propõe e do que a igreja me propõe, o que, que eu estou fazendo, né? Porque senão a gente vai viver aquele Natal rotineiro, esse Natal aí das lojas, né? O Natal da comida, o Natal da bebida, até da embriaguez às vezes a gente vê. Então temos que tomar cuidado para não cairmos no pecado, né? Eu gostei de uma frase sua que encontrei num de seus escritos ou falas, que o senhor tem tantos registros lá na sua capelania militar dos bombeiros aqui em Brasília, uma frase sua que diz assim: o salvamento é com os bombeiros, a salvação é com Deus. Aliás, está na sua monografia, que eu dei uma olhada, 121 páginas, e gostei muito, e gostaria até de fazermos aqui uma abordagem sobre determinados aspectos da sua monografia, que achei muito oportuna para essa época agora, e exatamente para a gente tratar aqui neste programa. O senhor falou sobre os benefícios da fé, e esses benefícios da fé, na psicologia, na gestão, na medicina. Por que o senhor quis falar deste tema num trabalho monográfico e una isso agora a esse tempo que a gente está vivendo? Tá, então vamos lá. Esse trabalho monográfico virou um artigo científico agora, recentemente publicado, não faz 2 semanas, né? Na primeira revista científica do Corpo de Bombeiros. E eu fui convidado, então, para ser um dos articulistas e eu pude revisitar o tema, que é um tema bastante oportuno para os dias de hoje, porque a gente vê um afastamento de Deus que é progressivo, né? Infelizmente, Deus foi chutado da academia, do ambiente universitário, curiosamente, quando justamente a ciência prova os benefícios da fé, né? Quão mais feliz, quão mais equilibrada, quão mais saudável a pessoa pode ser a partir de uma experiência de fé. Então, eu fiquei muito satisfeito porque constatei, através da ciência, aquilo que eu vejo no meu dia a dia, né, na minha prática sacerdotal. Então, isso para mim foi uma alegria muito grande e, sobretudo, encontrar argumentação para ajudar os ateus, os agnósticos, os céticos, né, ou mesmo pessoas que estão balança mais não cai na fé. Em sofrimentos diversos. Exato, seja por um problema psiquiátrico, né, seja por um baque na vida, né, a notícia de uma doença grave, um acidente na família. Então, as pessoas às vezes vão precisar pisar num terreno mais seguro, que não só aquela fé de tradição que elas aprenderam dos pais, né? Então, isso aí ajuda muito e esse trabalho tem uma utilidade muito grande, seja para sacerdotes, seja para qualquer pessoa que procure uma fundamentação assim sólida para a sua fé. E agora, especialmente, eu fiquei muito feliz em ver que é bastante crescente esse interesse dos empresários pelos temas de fé, por espiritualização, né? Tanto é assim que essa espiritualização de patrões e empregados é uma tendência internacional e que se solidificou aqui no Brasil. E isso, a partir aí do ano 2000, já começam os primeiros movimentos, né? A ponto de Patricia Aburdeen, uma futuróloga de mercado americana, ter escrito Megatrends 2010, que é um livro que analisa tendências de mercado, no qual ela aponta 7 tendências de mercado, sendo a principal a espiritualização de patrões e empregados. A presença da fé ou a oferta de espiritualidade em ambientes diversos transforma para melhor o ser humano, sim, consequentemente o que ele produz. É isso. Eu constatei na minha pesquisa, porque vamos lá, eu não fiz só uma pesquisa bibliográfica, eu procurei lá no Corpo de Bombeiros fazer uma pesquisa junto à tropa, né? E aí eu pude constatar, né, nas 2 experiências, que quanto mais fé o homem tem, menos depressão ele vai ter, menos suicídio, menos hipertensão, menos ansiedade, menos alcoolismo, menos drogas, menos endividamento irresponsável, menos divórcio, mais qualidade de vida tendem a ter, né? Ou seja, menos tudo de ruim e mais tudo de bom, né? Agora o senhor usou até uma frase importante, quanto mais fé a pessoa tem. Agora, fé também não é uma teoria, né?
Não, porque tem pessoas que têm fé, são os famosos não praticantes, Exatamente. né? Não, eu tenho fé, mas não pratica nada, não exercita nada, não põe nada em prática. Até porque fé em si é um complexo de 5 pontos centrais, a meu ver, no que diz respeito à fé católica, que é o quê? Um conhecimento de si e de Deus, que eu tenho através da Sagrada Escritura, do estudo do catecismo, dos doutores da igreja, da biografia dos santos, isso tudo vai dar essa fé teórica, né, o lado cognitivo da fé. Depois vem a questão da oração, o próprio Jesus disse, em mim nada podeis, né? Depois nós vamos ter o cumprimento dos mandamentos, que é essencial, né? Porque sem isso não há céu, sem isso não há qualidade de vida. O ser humano, no pecado, não tem como ser feliz, é impossível. Sem a prática dos mandamentos não há domínio de si. Exato. E uma pessoa indomável é como um cavalo. Exatamente, E além disso, a gente tem toda a questão de caridade, né? Porque fé sem obras é morta. E eu falei o que já? O que torna o ser humano muito mais bonito. Um ser humano que pratica virtudes é um ser humano muito mais bonito, não é? E por último, não menos importante, os sacramentos, né, que existem para a nossa santificação, para a nossa alimentação espiritual, para o nosso crescimento e chegada ao céu. Especialmente 2, que é confissão e eucaristia, que são os sacramentos reiteráveis, porque batismo a gente recebe uma só vez, o sacramento da crisma uma só vez, a unção dos enfermos quando a gente adoece. Agora, confissão e eucaristia, né, quanto mais melhor. A confissão se recomenda que seja devocional, uma vez por mês, né? Quando a pessoa já cortou com pecado grave. E a Eucaristia, quanto mais melhor. Porque quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim ou nele. Então imagina Jesus permanecendo conosco. Então esses 5 pontos são essenciais. E tem pessoas que falham nesses pontos, em vários, ou em um pelo menos, e aí a fé fica capenga. E aí essas pessoas vão dizer, mas eu tenho fé. Tá, a fé tá lá, mas ela tá defeituosa. E é essa fé defeituosa que vai gerar crises existenciais, uma série de problemas. Por isso a gente precisa estar com a fé em dia. Uma última pergunta antes de encerrarmos esse bloco aqui. O senhor fala de inteligência espiritual. O que o senhor pode dizer para a gente sobre esse termo? Inteligência espiritual não é um conceito meu, é um conceito de Dana Zohar, que é uma catedrática da Universidade de Oxford, que fala em uma obra que ela escreveu sobre essa inteligência que está no campo das crenças, que está no campo dos valores, né? E que vão chegar onde, por exemplo, a inteligência emocional não chega, onde a psicologia não chega. Eu vou dar um exemplo. Imagina se num processo terapêutico você está, por exemplo, brigado aí com o cameraman, desculpe cameraman, né? E aí você fala, padre, onde esse camarada entra, eu saio, né? Se convidá-lo para a sua festa, não me convide. E aí no processo terapêutico a gente pode de repente falar, olha, você está tendo prejuízo, porque é você que está tendo que se retirar, você que está deixando de ir para a festa, então é isso que você quer, de repente você fala, é verdade, realmente. Agora então, se ele quiser, ele se retire, e até aí vai a psicologia. Porém, na fé, o que acontece? Jesus manda perdoar 70 vezes 7 vezes. Bem-aventurados os misericordiosos. No Pai Nosso eu digo, perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então a fé transcende a matéria, está no campo das crenças, está no campo dos valores. Então é uma inteligência espiritual, né? Porque está no campo da espiritualidade, que transcende a matéria, e é uma decisão inteligente que eu tomo. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não vou ver o Papai do Céu no final dessa vida. Eu já quero lhe aplaudir, porque é um tema de Natal esse. Tem gente que não vai para a celebração de Natal em família por questões assim. Não consegue ter essa inteligência espiritual, não consegue resolver esse problema. Vamos para o intervalo? Vamos. Foi só um ensaio, né? Foi. A gente vai para o intervalo na volta, gente. Eu tenho tantos aspectos para abordar com o Padre Fernando aqui, entrando na temática de preparação para o Natal e olhando para dentro de nós. Voltamos já. Eu gostei muito do primeiro bloco e a gente já começa este outro aqui, também desejando a você uma boa preparação para o seu Natal e aqui perguntando, é o tema do programa de hoje, como preparar bem o meu Natal? É o que a gente está aqui hoje se debruçando. Padre Fernando Rebouças é o nosso convidado da noite de hoje. Como a gente terminou bem aquele bloco falando sobre inteligência espiritual, continuo aplaudindo ainda, eu gostei muito. E agora vamos entrar em aspectos outros, diversos, que o senhor aborda no seu trabalho monográfico, que se encaixa perfeitamente neste tempo, que é agora
é que benefícios da fé nas diversas áreas da vida. E como a gente está às vésperas do Natal, vamos pôr em prática tudo isso, gente. Olha, o senhor diz que a espiritualidade, a fé, ajuda a pessoa a ser mais virtuosa. Interessante. Não é que no Natal todo mundo busca ser mais virtuoso mesmo? Ser aquele bom sujeito, ser aquela pessoa cordial, gentil, hospitaleira. A gente busca tudo isso. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para alguns aspectos no que diz respeito a essa fé, vamos chamar assim, de tradição, né? Então, no Natal, a gente vai ser hospitaleiro, porque vai chamar as pessoas para casa da gente, ou mesmo quando a gente vai para casa de alguém, vai procurar, né, caprichar aí no menu, no que a gente vai oferecer para os outros. Então, isso é virtude da hospitalidade, Mas também tem a questão da caridade, as pessoas às vezes não muitos, né, esvaziam os guarda-roupas e tal. Só que, de repente, é o que a gente falou no bloco anterior, né? A pessoa tem dificuldade de perdoar. E essa falta de perdão ela vai arrastar para o resto da vida. Vai ser aquela pessoa que vai ler a Bíblia e naqueles trechos que fala de perdão vai fazer uma orelha e dizer, não, isso aqui depois eu vejo. Não, isso aqui agora não. E esse tempo nunca vai chegar, né? Então, eu acho interessante que se mantenha, obviamente, esse trabalho nessas virtudes, que a gente procure aperfeiçoar ainda mais essas virtudes, mas, sobretudo, trabalhando naquilo que nos custa, porque é um dos grandes pontos da espiritualidade católica, né? Santo Inácio de Loyola fala disso, da gente atacar o defeito dominante, e, obviamente, isso vai custar. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui. E como foi que o senhor constatou que quanto mais fé, mais vida espiritual, a pessoa lida melhor com os problemas familiares? Pois é, então, vamos lá. Você quer saber problemas familiares ou todo esse conjunto? Problemas familiares em geral, não é? Problemas familiares, a gente vai ver essa questão do perdão, né? Daqui a pouco com mais detalhes, eu prefiro abordar quando a gente entrar nesse tema do perdão. Agora, outras questões familiares passam necessariamente por essa questão das virtudes. Então, assim, a igreja procura trabalhar, por exemplo, no caso do casal, em primeiro lugar, a santificação a partir do dever de Estado, né? Porque às vezes tem pessoas que vão para a igreja, vão brilhar na igreja, fazer muito na igreja, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas elas não se dão conta, e isso só vão descobrir numa boa direção espiritual, que na realidade elas estão fugindo de casa, porque a minha casa me dá trabalho, porque a minha esposa, o meu marido são chatos, porque meus filhos são bagunceiros, barulhentos, eu não gosto de ajudar nas tarefas da escola, então aí eu passo por um mecanismo de defesa que a psicologia chama de racionalização, para justificar a minha ausência do lar e a minha presença na igreja, e aí está tudo certo, eu estou em paz, só que não, na realidade eu estou cobrindo um santo e estou descobrindo o santo principal, né? Porque a santidade, por exemplo, de uma pessoa casada, começa pelo cumprimento do dever de Estado, ou seja, ser um santo esposo, um santo pai, uma santa esposa, uma santa mãe. Então, a fé vem nos aprumar no que diz respeito àquelas obrigações que nos tocam no dia a dia, também no campo profissional, né? Porque eu não vou picaretear no meu trabalho, porque eu sei que Deus está me vendo, né? Então, assim, o pessoal saiu mais cedo porque o chefe virou as costas, só que eu não vou sair mais cedo, se alguém não me autorizar, né? Então, há toda uma mudança de atitude, eu vou tratar bem o outro, não porque, no caso, ele é o meu cliente, é ele que paga o meu salário, senão porque eu vejo Jesus Cristo nele, né? Então, por aí vai. Também o senhor menciona que a espiritualidade, a fé, ajuda a prevenir o alcoolismo e a droga, não é? Como isso acontece? Bom, na realidade, drogas, alcoolismo são fugas, normalmente. Vícios, né? São vícios, exatamente, né? Vícios graves, vícios, assim, avassaladores. E, no caso, esses pecados são pecados contra o quinto mandamento, não matarás. O não matarás não está relacionado só à vida do outro, mas à minha vida também. Então, diz respeito a não me mutilar, a cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo, cuidar da minha saúde. Por quê? Porque eu dependo do corpo, né, para fazer caridade e para ganhar o céu. Então eu tenho que cuidar muito bem dele para ser útil
a Deus e para ter uma felicidade existencial a partir disso, né? Eu me sentindo útil a Deus e ao próximo, a gente se sente feliz. Isso, obviamente, dá um sentido para a vida da gente, né? Então, os vícios, no geral, são todos pecaminosos e quem está buscando a santidade, quem está buscando Deus, vai procurar observar estritamente aquilo que é pecado, que me afasta de Deus, que me leva para o inferno ou para o purgatório, né? E aquilo que é virtude. Então, no alcoolismo e nas drogas, a gente peca, e peca gravemente, né? Quer dizer, faço uma ressalva porque tem aquele alcoólatra, por exemplo, que está tentando sair do alcoolismo, ou drogado que está tentando sair das drogas e de repente ele tem uma recaída, né? Aí, quando é por fraqueza, existe um propósito realmente de emenda firme, esse pecado não será grave. É grave essa atitude de me drogar constantemente, né, ou de beber e simplesmente não importar com as consequências, né? Até porque tanta coisa ruim pode acontecer, a pessoa bêbada pode causar um acidente, né, se ela pega um carro, ou mesmo se ela atravessa a rua bêbada, o carro que vai desvia de mim, bate no outro e por aí vai, né? Então, obviamente, na medida em que a fé vai pautar a nossa conduta de modo diferente, de modo virtuoso, então aí com certeza a gente vai se desviar não só desse vício, mas de todo e qualquer vício, porque hoje a gente vê aí, por exemplo, que entraram para o DSM-5, que é o catálogo das doenças psiquiátricas que os psiquiatras usam para dar diagnóstico, compulsão por sexo, compulsão por comida, compulsão por jogos, internet, redes sociais, tudo isso, compulsão por malhação, compulsão por compras. Está num livro do Dr. Nicholas Shore, que se chama Doenças que você tem e não sabe, né? Que são doenças, por quê? Olha que curioso, nada disso é pecado. O sexo não é pecado desde que no casamento, né? Comprar por necessidade não é pecado, comer até o limite da saciedade, né? Ou beber até o limite da hilariedade, como diz Santo Tomás, não é pecado, né? Cada um tem que saber os seus limites. Comprar, né? Eu já falei comprar, não? Já falou. Comprar já foi. Jogos então, beber, diversos. E jogar, né? O entretenimento no celular, na rede social, desde que dentro da virtude da eutropélia, que é esse esparecimento psíquico que a gente precisa, porque a mente cansada não produz, assim como o corpo cansado não produz. Então, desde que com limites, está tudo certo, né? A malhação, desde que por uma questão minimamente estética, o marido quer estar bonito para a esposa está bonita para o marido, né? E sobretudo por uma questão de saúde, porque hoje dos 8 a 80, o exercício físico é obrigatório, né, por uma questão de saúde. E a malhação, em especial, tem se descoberto cada vez mais que é muito benéfica por causa da irisina que é produzida quando a gente malha, né? Os idosos aí, vamos lá, o pessoal de meia idade, a partir de 50 anos, o melhor exercício mais recomendado hoje em dia é a musculação. Então, nada disso é pecado desde que na justa medida, né? Agora, em excesso, vai ser pecado. Então, a gente precisa da virtude da temperança que nos dá a justa medida. Interessante a gente aqui, olha, eu fiz a pergunta sobre a fé nos ajuda a prevenir, por exemplo, alcoolismo, drogas, vícios em geral. O senhor nos trouxe uma riqueza aqui de exemplos realmente muito bem empregados. E o senhor citou aqui algo que eu vou estender um pouquinho mais também. O senhor diz que a fé nos permite lidar melhor com o dinheiro. E a gente percebe justamente isso. Muita gente que não lida bem com o dinheiro por compulsão. Não lida bem com o dinheiro por um descontrole também na forma de entender a vida. E a fé, o senhor está partindo sempre aqui da base de que a fé nos dá virtudes. E são as virtudes que nos protegem dos desequilíbrios, né? Exatamente. Elas são um antídoto, por assim dizer, né? E mencionando só apenas para enfatizar essa questão de lidar melhor com o dinheiro, é uma época do ano também em que muita gente tem dificuldades porque não soube lidar com o dinheiro ao longo do ano, né?
Sobretudo por conta desse marketing massivo, né? Black Friday recentemente. Exato. O comércio fica empurrando produtos o tempo inteiro, é uma coisa assim estressante até, imagina. Eles fazem as coisas, você já reparou que, por exemplo, nos supermercados, quando você vai chegando na fila do pagamento, as prateleiras são pequenininhas e tá cheio de guloseimas, de biscoitos, para quê? Para as crianças que estão com os pais verem aquilo ali e pedirem para os pais, né? Então, nós somos martelados o tempo inteiro. Tentados. Né? Tentados, e o marketing muitas vezes vai criar necessidade que a gente não tem, né? Tem toda uma psicologia por trás disso aí. E aí as pessoas mais fracas acabam caindo e se endividam, né? Então, uma das coisas que a fé evita é o endividamento irresponsável. Por quê? Porque a gente aprende a comprar por necessidade, né? Então, é muito importante a gente estar atento. A gente aprende a se conhecer, a gente descobre nossos limites, inclusive os limites materiais, econômicos, tudo. A gente consegue se proceder bem com a nossa própria vida. A fé nos dá essa estabilidade, esse equilíbrio, né? Por exemplo, na medida em que a gente aprende não só as virtudes, mas também os pecados, no sentido de conhecendo-os, preveni-los, né? Por exemplo, a avareza, né, que está relacionada a esse desejo de acumular, uma fé maior na minha providência do que na providência de Deus, né, é um vício que a gente pode combater nesse período das festas, né, tanto sendo generosos no dar, né, gastando na caridade, vamos dizer assim, e também no sentido de, por exemplo, começar a refletir, né, a partir do presépio, da manjedoura, essa simplicidade de Jesus, né, porque dentro da avareza a gente vai vendo pessoas que gostam muito do luxo, né, então elas vão atrás de mais dinheiro e querem acumular para ter mais, essa coisa do ter desordenado, né, então é isso, a gente procura mais a essência. Inclusive, Roberto Chiniachiki faz uma denúncia interessante que no mundo de hoje existe essa cultura do parecer ter e do parecer ser. Na Antiguidade Clássica você buscava o ser, isso era muito bonito, na filosofia grega e tal. A nossa fé maximamente ajuda o ser humano a construir o seu ser, né? A nossa fé modera o ter, porque depois da Revolução Industrial, sobretudo, né, essa coisa do ter começou a ter um espaço muito grande na sociedade humana. E aí hoje em dia, especialmente com as redes sociais, a gente tem o parecer ter e o parecer ser. E aí tem um conceito de status que eu acho muito interessante, é jocoso, né, que diz assim, status é comprar o que eu não quero com dinheiro que eu não tenho para mostrar a quem não gosta a pessoa que eu não sou. Então essa cultura da hipocrisia, né, que a gente vai vendo hoje em dia. E eu quero unir tudo isto àquele pai ou àquela família que, com a condição financeira amena, não tem condições de fazer grandes gastos, de fazer grandes ceias, de dar grandes presentes, aquelas coisas todas. Não é nenhuma vergonha para um pai, para uma mãe dizer, nós somos pobres, o que temos é este pouco e somos muito felizes assim. Nossa maior riqueza é Deus. Não é vergonha nenhuma um pai e uma mãe dizerem isso para os seus filhos em torno de uma mesa e enfatizarem, a nossa riqueza que está aqui nesta mesa é a presença de Deus. Exato. Porque somos tentados no mundo a darmos coisas materiais, a mostrarmos isso aí, tudo que o senhor acabou de nos dizer. Isso é um perigo e é horrível, porque nos danifica interiormente e traz consequências ruins para a gente, né? A riqueza maior do homem é espiritual, sim, né? Sim. A material ela deve ser meio para a espiritual se desenvolver. Deixa eu proceder aqui, porque eu tenho um outro tema de Natal importante ligado à sua temática de abordagem. Espiritualidade ajuda a lidar melhor com lutos mal superados. Por que eu digo que essa é uma temática de Natal? Porque tem gente que sofre no Natal pelas perdas que teve. Perdas humanas que teve. De um marido, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, de um filho, de um outro parente, de um ente querido, de um amigo. E tem gente que não consegue lidar bem com o luto, com a ausência. E quando chega no Natal, a pessoa não gosta de Natal, porque me lembra alguém, me lembra aquele acontecimento. Como é que a fé pode nos ajudar a superar isto?
Um luto mal resolvido? Bom, eu começo com um conceito da psicologia, que é a ressignificação, né? Então, a partir do momento que a gente entende que saudade é o amor que fica, né? Então, a gente vai entender que quem sente saudade é uma pessoa feliz na medida em que só sente saudade quem amou ou quem foi amado, não é verdade? Dizemos com Jó, Deus deu, Deus tira. Né? Então nós precisamos aprender o desapego. Por quê? Porque uma das fontes de sofrimento que é criada e mantida por nós são os apegos, é o pecado da idolatria, né? Quando o meu ídolo é o poder, é o dinheiro, né? Ou até uma pessoa, a ausência do ídolo gera esse sofrimento. Então ele é criado e mantido por nós. Existem pessoas que, bom, não superam o luto porque não creem que o porvir é melhor do que essa vida. Então, se eu entendo que a vida eterna é muito melhor do que essa vida, o que é próprio do amor? Não é querer o bem do outro? Qual é o máximo bem que eu posso desejar a alguém se nós temos fé? É o céu. Chegar ao céu. Se a pessoa chegou, como é que eu quero tirá-la de lá? Por egoísmo? Eu quero um downgrade, né, como dizem no inglês, rebaixar essa pessoa que está tão bem. Então esse é um ponto. Agora o outro ponto é daquelas pessoas, por exemplo, de caminhada, quem não sabe se o marido se salvou, porque ele não ia muito à igreja. Gente, vamos entender o seguinte, o nosso Deus é justo e misericordioso. Ele sabe o que faz. Esse é um ponto. Então essa pessoa está nas mãos desse Deus justo e misericordioso. O segundo ponto é que nós escolhemos o nosso destino. Então cada um vai colher o que plantou, né? Isso está dentro da justiça de Deus. E o último ponto é que nós não sabemos o que aconteceu no derradeiro momento de vida da pessoa. Às vezes tem pessoas por quem parentes, amigos rezaram a vida inteira, fizeram penitência. Isso está na vida de São João Maria Vianney, a história de um homem que se matou, a mulher chorando muito, achando que ele tinha se matado, e ele que tinha esse dom de saber o que ia no coração das pessoas, tocou-lhe a mão e disse, minha filha, sossegue que seu marido se salvou. Mas como, padre? Ele se suicidou. Ele se suicidou, mas tinha muita gente rezando por ele, fazendo penitência e tudo, e antes de morrer, Deus concedeu essa graça. Então a gente não sabe, aí tem pessoas que já assumem, não, meu marido se condenou, meu filho se condenou, e sofrem sem ter uma evidência. Eu sempre digo, vem cá, você passou para o outro lado para ver se seu marido se salvou ou se condenou? Porque existem indícios de salvação e de condenação, mas a certeza plena a gente só tem se a gente passa para o outro lado para ver. Né? Então a gente confia nesse Deus que é justo e misericordioso. Mais uma pausa, a gente vai para o intervalo, volta já já e continua aqui essa nossa conversa de hoje que está bastante agradável e preparatória. Está nos preparando para o Natal que vem aí. Até já! E você, como é que está preparando o seu Natal? É o tema do nosso programa de hoje. Uma pergunta para você. Está aparecendo aí na tela agora, como preparar bem o meu Natal. A gente terminou o último bloco aqui com a presença do Padre Fernando Rebouças, falando sobre a fé empregada nos vários aspectos da nossa vida, como a gente melhora. Tudo isso é preparação para o Natal. Por quê? Natal é Cristo, Natal é Jesus, isto é, experiência com um Deus. E a gente não pode abrir mão disso por causa de todas as comemorações externas, não é? Por isso que a gente está falando de fé aqui neste programa. E quer mais demonstrações ainda? A fé pode melhorar a qualidade de vida e bem-estar das pessoas e ter uma religião pode reduzir o risco de morte em 30%. Estudos científicos dizem isto. Outros estudos mostram, inclusive, que pessoas que estão doentes, que recebem orações mesmo sem saber, tem melhora no quadro de doenças em comparação aos que não recebem oração. Nós estamos falando de fé, de cristianismo. Bom, e tem um outro aspecto também da fé, que é importantíssimo para essa época do ano. A prática do perdão. E, aliás, eu sei que o senhor está fazendo um curso na sua capelania, e o curso está assim de gente participando. O senhor já vai fazer uma segunda edição? E a decisão, com base no feedback que a gente recebeu das pessoas, por se tratar de uma necessidade do povo de Deus, em especial dos militares, né? Porque às vezes a gente encontra ressentimento, né? Em ambientes muito hierarquizados, né? Às vezes
ocorrem abusos, em qualquer lugar, desde uma empresa civil a uma organização militar, né? E aí as pessoas podem se ressentir, né? Aí, a partir do ressentimento, vem vingança, vem tantos pecados, e aí eu me entusiasmei, e ano que vem, se Deus quiser, a gente vai fazer pelo menos 2 cursos de perdão. Vamos organizar 2 cursos. Esse curso trata da psicologia e da teologia do perdão, com Peraí, exemplos práticos, inclusive. então nos dê já aí, então, essa introdução. O que é isso? Psicologia e teologia do Teologia do perdão? perdão, Eu pergunto isso porque o perdão é uma necessidade de todos nós, todos os dias. Se a gente não tiver uma vivência que nos leve a praticar isso, a gente está morrendo interiormente. Mas vamos lá, por favor. Tem até um pouco de filosofia também, né, na medida em que a filosofia ensina a raciocinar. Então não adianta eu simplesmente chegar e colocar para a pessoa todos os preceitos bíblicos que falam de perdão, se ela não conseguir entender por que é dessa maneira, né, e o bem por trás disso aqui. Ela vai ver só o mandamento, né? Agora, quando ela se convence, e aí vem a filosofia e a própria psicologia. Na Idade Média, o conceito de filosofia era serva da teologia. Ela serviria para explicar, né, para mostrar o valor da teologia. Infelizmente, a filosofia transcendeu seus limites, né, e não observou a revelação enquanto limite, e hoje em dia tem tanto ateísmo e tantas deformações aí, né, linhas existenciais horríveis, enfim. E aí, o que eu quero dizer? A partir do momento em que eu entendo, por exemplo, pelo lado médico, a gente aborda isso também, né? Que as pessoas magoadas, ressentidas, não importa o matiz, se é pouca mágoa ou ódio, né, vai haver adoecimento. O Dr. Fred Luskin, no livro O Poder do Perdão, ele fala, por exemplo, de dores crônicas, como enxaqueca, como fibromialgia. Ele fala também de vários tipos de dermatites, de urticária, problemas de pele, né? Psoríase, que é tão incômodo, tão antiestético. A pessoa às vezes está ali carcomida pela psoríase e não sabe que no fundo tem uma mágoa, que se ela resolver o problema acaba, né? E inclusive o câncer, né? O câncer é a cereja maldita desse bolo, né? Sim. E aí a pessoa vai estar lá em São Paulo, no Albert Einstein, com a melhor equipe de oncologia, com a quimioterapia da Bayer, portadora de um câncer que, se descoberto no início, tem tratamento e cura, ela vai morrer porque não se tratou a causa. E esse é o grande desafio da medicina hoje em dia, porque a medicina está muito tratando sintomas e não está indo muito atrás das causas. Mas é por isso também que a medicina está redescobrindo a fé para chegar às causas? Pois a fé hoje em dia está entrando já em protocolos médicos, já existem orientações da Associação Brasileira de Psiquiatria, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, não no sentido de se fazer um proselitismo religioso nos consultórios, que está permitido, não é ético do ponto de vista profissional, mas no sentido de os profissionais de medicina, de saúde no geral, enfermeiros, nutricionistas, recomendarem que os pacientes procurem os seus respectivos líderes espirituais, no caso do católico, o padre, no caso do evangélico, o pastor, e assim as pessoas vão ter muito mais condições de enfrentar a doença. A possibilidade de cura é muito maior. Milagre é uma coisa de fé, não existe milagre científico. O milagre é exatamente a quebra da ciência, ou seja, a ciência diz, essa pessoa vai morrer, e a fé diz, não vai. E aí, de repente, Deus produz um milagre, né? Então, a gente vai ver esse diferencial. E atenção que na minha pesquisa, as constatações que eu fiz não são somente com relação à fé católica, e não somente com relação a uma fé formal, né? De, por exemplo, ir da igreja, de liturgias e ritos, não. Até aquela fé caseira, a pessoa que tem seu livrinho de meditação, faz as suas orações, né? Medita do seu jeito, até essa fé, ela é recompensada, ela vai gerar um diferencial.
Até porque se a gente vai para a farmacologia, para a medicina, a gente tem o famoso efeito placebo, que é o quê? Você está com dor de cabeça, eu dou uma pílula de farinha para você, dizendo que é o melhor remédio para dor de cabeça e você se cura. Então existe uma chamada fé natural, que tem os seus efeitos a partir do poder da mente humana, né? Então, a fé tem todos esses benefícios, qualquer que seja a fé. E aí eu coloco um parêntese, imagina, com respeito às outras religiões, mas essa é a minha convicção, senão não seria católico, não seria padre. Imagina a fé com maiúsculas, daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, se esses benefícios estão para todos, nós vamos ter mais benefícios, creio eu, à nossa disposição. Tá, e a gente está falando bastante de fé. Eu vou voltar uma pergunta que fiz para o senhor agora há pouco. Mas a fé é algo concreto, né? Que a gente precisa praticar, pôr em prática algo. Então, eu estou falando isso por causa das pessoas que nos acompanham agora, para que não seja somente uma atitude que mais parece um desejo só, uma manifestação verbal. Não, eu tenho fé. E somente um pensar em Deus ou manter um santinho do lado. A fé tem que ter uma atitude. A fé, ela é uma atitude, não é? Sim, ela é teórica e, como eu disse, né, no bloco anterior, ela é prática. Então, eu preciso de tudo aquilo que eu comentei, né? Preciso não só conhecer a Deus e a mim, no manual de instruções que é a Bíblia, mas eu preciso rezar, eu preciso cumprir os mandamentos, eu preciso receber os sacramentos, e tudo isso, que são pontos de fé, se transformar em caridade. Aí nós vamos ter a receita completa de felicidade aqui nessa vida e na outra. Se transformar também em gesto concreto, porque muitas vezes nós vamos precisar agir, pôr em prática uma ação, não é? Como, por exemplo, é uma atitude de fé eu perdoar alguém. Sim, exatamente, porque, vamos lá, às vezes é o que eu disse, a pessoa no Natal vai fazer 1000 coisas boas, mas ela não quer fazer aquilo que é o essencial. Sim. A vida espiritual dela fica travada por conta desse perdão que ela não quer dar. Aquilo que está sendo o seu grande incômodo. E dependendo do grau de perdão, no caso do ódio, quando eu desejo mal ao outro, né, eu não posso me sentar no confessionário para pedir o perdão de Deus. Então eu fico privado da confissão e da Eucaristia, até eu chegar ao grau mais básico de perdão, que é quando eu deixo de desejar o mal e sou capaz de rezar pelo bem do outro. Padre, né? O perdão tem uma psicologia? Tem sim. Vamos lá, essa psicologia do perdão. Primeiro eu gosto de esclarecer aquilo que o Dr. Fred Luskin fala no seu livro, que é muito bom, por sinal, O Poder do Perdão. O Poder do Perdão. Nesse livro ele fala primeiro o que o perdão não é. Então não é uma condescendência, né? Não significa que eu estou aceitando ou justificando o comportamento ofensivo, não é isso, tá? Também não é um esquecimento, porque, por exemplo, eu posso dizer que recebi um dom de Deus, esse espírito plenamente aberto ao perdão, né? Eu vejo que é um dom realmente, e quanto mais eu estudo, seja a psicologia, seja a teologia, mais eu me convenço de que o melhor que a gente tem a fazer é isso, estar aberto para o perdão. E por quê? Porque vamos lá, quais são os problemas humanos classicamente? A gente tem problemas de ordem financeira, né? A gente tem problema de ordem de saúde, não é assim? Saúde mental, saúde física, e a gente tem problemas de relacionamento. São basicamente os problemas humanos, não é? Então, quando eu resolvo me abrir plenamente para o perdão, qualquer que seja a ofensa, quem quer que seja o ofensor, né, como uma tarefa espiritual, porque eu quero imitar maximamente nosso Senhor Jesus Cristo, né, que nos perdoou quando nós éramos ainda inimigos seus pelo pecado, né? Então, eu elimino uma das fontes de problema, olha que maravilha. Aí ficam só os problemas financeiros, né? E se a gente vive uma vida financeiramente regrada, também não vou ter esse tipo de problema. E os de saúde mental, a gente pode, através do estudo, da fé, controlar tanta coisa, né? E obter tantos benefícios. Só a saúde física, às vezes uma malária você vai pegar porque você foi picado por um mosquito, né? Então a gente vai diminuindo a carga de problemas, né? Posso fazer uma pergunta aqui? Perdoar alguém que me deve financeiramente. Como deve ser feito isso? Porque tem pessoas que estão carregando mágoa, rancor por alguém que lhe deve dinheiro, que não lhe paga, parece que esqueceu. A pessoa parece que esqueceu, mas aquele que emprestou dinheiro não esqueceu. Tem muita mágoa também neste campo, com dívidas
econômicas, dívidas materiais. Então, aí no caso cabe uma conversa, né? Porque às vezes a outra pessoa está com dificuldade de pagar, ela finge que não é com ela tem até um encabulamento. Então, a primeira coisa é sentar e conversar, né? Porque tem gente que vai desenvolver a mágoa sem ter dado ao outro essa oportunidade. Então imagina, você está encabulado de conversar com a pessoa que deve, que você acha, poxa, isso é tão básico, ele sabe, já venceu o prazo. E o outro está assim, poxa, eu não tenho dinheiro, deixa eu ficar no meu canto, deixa ele vir me pedir. E aí acaba que você fica magoado, entendeu? Sem ter dado a outra oportunidade de repente de se corrigir e explicar por que ele está atrasado. Então você vai, conversa com a pessoa e pergunta até, por caridade a gente sempre faz isso, né? Vem cá, você está com alguma dificuldade? Né? Até a maneira da gente, vamos dizer, cobrar de modo mais elegante. Oi, tudo bem? Chegou o prazo do nosso acerto, estou imaginando como você atrasou, né? Você pode estar tendo alguma dificuldade, e a pessoa vai falar, e se ela tiver dificuldade, aí não resta outra opção que não você facilitar o pagamento dentro do que ela pode pagar. Ou até perdoar. Ou até perdoar a dívida, dependendo da situação, cabe o perdão. Cabe porque você perdão. é o credor, o dinheiro é seu, Sim. você é o dono, entendeu? Talvez até para um alívio, vai que é uma coisa que está já ali arraigada, né? Até para um alívio e um bem-estar daquela própria pessoa, perdoar, pronto, entregar. Sim, exato, porque no perdão exatamente eu opto pela minha paz interior, porque enquanto eu não dou esse perdão, eu não sossego. Uma né? frase sua, e eu sei que é frase da igreja, é obra de misericórdia dar bom conselho E corrigir os que erram. Atenção, não há nada de errado nisso, hein? Dar bom conselho, que a gente ouve pelo mundo, coisas humanas, de que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, não é? Isso é coisa do mundo, mundano. Coisa de Deus é dar bom conselho e corrigir aqueles que erram. Atenção para isso. Encerrou porque eu tenho uma pergunta aqui importante. Só mais uns 5 pontinhos muito curtos que eu vou mencionar, que a psicologia fala. Por exemplo... Tudo sobre perdão, hein, gente? É sobre perdão. Redução do estresse, porque a pessoa que não perdoa, ela está constantemente com aquele assunto na cabeça, aquilo estressa. Então, perdão reduz o estresse. Tem essa questão da bioquímica negativa sobre o corpo, que pode gerar o adoecimento. Depois, melhora a saúde mental e, por conseguinte, a saúde física, porque emoções geram o quê? Bioquímica, que pode me adoecer. Se a bioquímica é boa, porque as emoções são boas, eu tenho saúde. Se é ruim, eu tenho doença. Depois, melhora dos relacionamentos, né? E crescimento pessoal. Então, vamos lá, eu acabei de falar que eu elimino uma das fontes de problemas humanos, que são os problemas de relacionamento, porque eu decido que nada nem ninguém vai me fazer mal. Então, isso é um altíssimo grau de inteligência emocional. Tá? E, por último, não menos importante, a qualidade do sono. Então, esses seriam os pontos, vamos dizer assim, mais importantes do que eu chamo de psicologia. Para concluir agora esse bloco aqui também, esse tema do perdão é abordado em muitas outras religiões, não é? Sim. Por exemplo, a gente vai ver no judaísmo o Yom Kippur, que é o dia do perdão, que é o dia mais sagrado do calendário. E olha que interessante para nós no Natal, esse exemplo que vem dos judeus. Durante o Yom Kippur, os judeus jejuam e se dedicam à oração e ao arrependimento, buscando o perdão de Deus e das pessoas que possam ter ofendido. Então, não é só eu dar o perdão, mas eu ir pedir perdão também. Então, como o propósito de Natal está maravilhoso e super cristão, porque é o maior exemplo que Jesus deixa. É esse do perdão, né? A Meshilá é o quê? Essa expressão judaica. Restauração da integridade e da harmonia quando o perdão é concedido. Depois, o processo de perdão também conta no judaísmo. O judaísmo ensina que o perdão não é automático. A pessoa cometeu a ofensa, a pessoa que cometeu a ofensa deve demonstrar arrependimento sincero, olha aí. Na nossa fé também é assim. Tem que haver um arrependimento para Deus me perdoar, por exemplo, né? Depois, pedir perdão e, se possível, reparar o dano causado. Inclusive, no confessionário, a gente fala disso, das devidas restituições, né? Então, aí o perdão pode ser concedido. Perdoar também é visto como uma forma de libertação pessoal, permitindo que a pessoa que perdoa se liberte do rancor e da dor, promovendo cura e crescimento espiritual. E também no budismo, nós vamos ver o quê? A quebra do ciclo de vingança. Depois, 2 pontos que para o budismo são muito importantes, que é a compaixão e o amor, né? São trabalhados, obviamente, no perdão. Eles falam muito de diferenciar o indivíduo do ato. E aí a gente entende o seguinte, até no pecado,
todo mundo sai bom das mãos de Deus. Então a gente tem que entender que o pecador é uma pessoa que está atrás de grades. Ela está cega, ela não consegue enxergar, né? E se eu começo a ver essa pessoa como um desafio para mim, espiritual, intelectual, de ajudá-la a ver a beleza do seu ser, do Deus maravilhoso que está por trás de todos nós e de qual melhor é o caminho das virtudes, isso é maximamente libertador. Que é o seguinte, eu quero controlar os seus sentimentos com relação a mim, a sua opinião com relação à minha pessoa. Eu nunca vou conseguir controlar isso. Agora, eu posso controlar os meus sentimentos com relação ao seu desprezo, por exemplo, à minha pessoa. Isso eu posso controlar. Então, isso é alta inteligência emocional e espiritual também, porque revestivos de entranhas de misericórdia é exatamente isso, né? Aí, gente, tudo isso é preparação para o Natal e nós gostamos de festa, né? A gente gosta de acolher, de receber bem, de ali preparar coisas boas para os outros nesta época do ano, mas tem também um segredo e uma graça extraordinária no acolher e na hospitalidade. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco. Até já! É tempo de preparar o nosso Natal e o programa de hoje quer dar uma mãozinha, mais que tudo. Por ser um dia santo, por ser um dia sagrado, a gente quer vivê-lo bem e talvez diferentemente dos anos anteriores. Quantas experiências de natais entristecidos e solitários de tanta gente por questões mal resolvidas. Peço a Deus que este agora de 2025 seja completamente diferente para você. E espero que a nossa contribuição aqui faça a diferença. Padre Fernando Rebouças, no intervalo aqui o senhor conversava comigo, a gente resolveu brindar um pouquinho mais ainda as pessoas que nos assistem, falando algo extraordinário ainda sobre o perdão. Segundo aqui, este escritor americano, o Fred Luskin, no livro O Poder do Perdão, e aí a gente entra já no tema da hospitalidade, não é? Sim, ele é o fundador da Fundação Internacional para o Perdão, psicólogo clínico que está levando a cabo a maior pesquisa já feita sobre o assunto. E ele coloca alguns pontos que eu acho interessantes, e o que eu vou falar aqui é complementar aquela entrevista que eu já dei aqui sobre perdão, né? Então a primeira coisa que ele diz é que existem as chamadas expectativas não atendidas, que nascem das regras não cobráveis. Por que esse nome regras não cobráveis? Porque elas nascem mortas. Eu não tenho como cobrar de ninguém uma regra dessa. Então, exemplo, aquela mulher que fala assim, ou o marido, né? Ah, minha mulher não pode me trair, eu aceito qualquer coisa, menos a traição. Bom, desde que o mundo é mundo, mulheres traem homens, homens traem mulheres. Se você está casado com um homem ou com uma mulher, então por que não pode ser o seu marido ou a sua esposa? Tudo bem que a gente espera que isso não aconteça, mas vai que... Né? Aí a Bíblia diz o quê? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, se eu crio essa regra rígida, né, eu estou tirando do ser humano a possibilidade de falhar. Então, existe uma rigidez ainda maior. Ninguém pode falhar. Então, se ninguém pode falhar, nem eu posso falhar. Né? Então, esse é um ponto que, se a gente entende, né, tá, essa pessoa cometeu essa falha, mas e as minhas falhas? Se eu me comparar agora com Deus, né? Os pecados graves que eu já cometi. Tem coisas que, se a gente entende, aí a gente vai resolver um problema interior que talvez estejamos vivendo, né? Esse é o ponto, é um problema interior. Sim. Porque eu tenho uma rigidez com relação a esse pecado dessa pessoa. Agora imagina se Deus fosse me tratar desse jeito com relação a outros pecados graves meus. Então quando a gente se compara com Deus, tudo muda. É igual, por exemplo, eu falo para a pessoa que está sofrendo, fazer o exercício da via sacra. Ali você vai ver quem sofreu de verdade, Jesus, né? Então tudo muda. O segundo ponto, essa questão da percepção de injustiça, né? Que a gente tem, isso é injusto, eu não mereço isso. De novo eu volto a Jesus, né? E Jesus mereceu o que ele passou, então não se trata de merecimento, se trata de uma fraqueza do outro, de pecado do outro, de tentação do demônio e tantas outras coisas, né? E depois vem essa coisa de reviver a ofensa, né? Isso é muito doido, por quê? Porque imagina, eu fui humilhado há 10 anos atrás, a humilhação durou 2 minutos. Cada vez que eu volto à cena do crime, eu estou revivendo isso. Então, se eu estou voltando constantemente à cena do crime, eu estou sendo ofendido há 10 anos. Então, a ofensa de 2 minutos passa a ser uma ofensa de 10 anos. Agora, 10 anos que são criados e mantidos por 20, 30, uma vida toda. É um masoquismo, eu estou me fazendo mal. Aquilo, não bastasse aquilo me fazer mal durante 2 minutos, eu agora estou o tempo inteiro me agredindo. Isso é loucura. Estendendo por uma vida. Isso é masoquismo. Então, eu decido botar uma pedra no assunto porque
eu não quero sofrer o que eu sofri naqueles 2 minutos lá atrás. E eu vou além. A pessoa que tem um espírito aberto ao perdão, ela já pré-entende as pessoas e pré-desculpa, de maneira que essas ofensas perdem o poder. Por quê? Porque eu entendo que eu já ofendi tanto a Deus, então o que é essa ofensa? A ofensa até me edifica. E eu digo mais, e é na experiência da fé que você, rezando por aquilo, por aquela situação, e perdoando aquela pessoa, Senhor, eu perdoo aquela pessoa que fez isto comigo 10 anos atrás, é assim que se enfraquece a força avassaladora desse mal que está dentro de você. E você tocou num ponto importante. Não é só eu falar para Deus que perdoo, mas eu pedir também a Deus que me ajude a perdoar. Sim. Né? Então, o 3º grau de humildade de Santo Inácio de Loyola manda o quê? Bom, no 1º grau, fugir do pecado grave. No 2º, buscar indiferença com relação às coisas do mundo. Né? E no 3º grau, eu busco humilhação com Cristo humilhado. Então, aí nada vai me fazer mal. Agora aí, vamos lá. Existem graus de perdão. Né? E o grau máximo de perdão é aquele em que eu vou atrás do meu inimigo, eu quero fazer o bem a ele, eu quero pagar o mal com o bem. Esse é o grau mais elevado, claro, entende? E as pessoas às vezes ficam só nessa, não, eu não quero mal nem nada, mas ele lá, eu cá. Vamos evoluir, gente, porque isso é a santidade, isso é uma libertação, porque a gente vive em contato com as pessoas o tempo inteiro. Próximo ponto, comprometa-se com o perdão, entendendo sobre tudo que é o seu bem também, espiritual, psicológico e físico que está em jogo. Shakespeare, uma frase que eu gosto muito, que diz assim, odiar é tomar veneno e esperar que o outro morra. Né? Acaba que é isso. Depois, entenda o perdão, né? Que é essa questão de entender sobre tudo que através desse bem que eu faço ao outro, eu faço um bem a mim, e o melhor exemplo que eu dou para os outros, eu edifico a sociedade. As guerras acabariam se a gente vivesse isso aqui, não é? Depois, mude a sua perspectiva, que está relacionada a essa questão, né, dos pensamentos atuais, o tempo inteiro ficar revivendo a injustiça, né? Então, eu deixo lá atrás aquele acontecimento. Posso ter um registro histórico, né? Mas eu decido que isso não vai me fazer mal e eu redireciono também a minha energia. Em vez de eu focar na dor, eu vou me concentrar em quê? Na santificação. E ficar feliz porque eu estou seguindo maximamente Jesus, no seu exemplo máximo, né? Então é a chance que eu tenho de crescer. Tem um livro do padre Alissa Nagiotto que diz, quanto pior a pessoa com quem você convive, melhor para você. Por quê? Porque as pessoas difíceis, as carnes de pescoço na vida da gente, são espelhos que Deus levanta para a gente se ver. E aí eu não quero me ver feio, por isso que eu fujo, né? Sendo que eles nos dão a oportunidade de crescer na paciência, na humildade, na caridade. Então como é que eu vou fugir de uma oportunidade de crescimento? Que, aliás, no fundo, é Deus que está me mostrando os meus defeitos. E ainda fazer uma outra experiência, que é, eu jamais quero ser ou ter as atitudes daquela pessoa. Ser como ela ou ter as atitudes dela. Esta pessoa ruim que a gente tem ali próximo a nós, não é? Exatamente, olha, a gente na santidade decide o quê? Vestir o herói. Esse é o ponto. Então eu estou reescrevendo essa história. Eu saio da posição de vítima, tem muito vitimismo na sociedade. E o vitimismo está levando muita gente para um buraco horroroso chamado depressão. Era isso. Muito bem, olha, enriqueceu-nos muito, não é? Falar sobre essa questão toda do perdão e pôr em prática agora no período do Natal é o grande desafio, ou mais que tudo isso, encaixar isso nas coisas que a gente está vivendo agora, ou que viverá, vai ser o nosso, acho que o nosso grande tesouro, a nossa grande riqueza, encaixar bem tudo isso e resolver questões, talvez, de décadas que a gente está ali. É o melhor presente que a gente pode dar a Jesus, né? Mas agora vamos por falar em presente, vamos falar em hospitalidade, porque a gente gosta de fazer festa, acolher, preparar ceia, preparar a mesa, receber família, ou ir para casa de amigos, parentes, tudo isso diz de hospitalidade. E a hospitalidade é uma forma prática de servir a Deus. Por que eu posso entender assim? Vamos lá, Santo Tomás de Aquino fala que a hospitalidade
É a virtude que se manifesta no acolhimento generoso e compassivo dos outros, especialmente dos necessitados e estrangeiros. Porque a gente tem uma tendência a achar que a hospitalidade é essa coisa só de receber bem em casa, né? Então, não, ela tem a ver com essa obra de misericórdia também, né? Isso é uma das obras de misericórdia da igreja, da pousada aos peregrinos, né? Então, ele considera a hospitalidade uma extensão da caridade e, segundo ele, deve ser oferecida sem esperar nada em troca, refletindo a generosidade e o amor incondicional de Deus. Aquela frase que eu já mencionei, o que tendes que não haveis recebido. Né? Então, a gente é eterno devedor de Deus. Essa deve ser a nossa postura. E a Bíblia valoriza muito essa virtude da caridade, considerando-a uma expressão prática do amor ao próximo e um reflexo do caráter de Deus. Então aparece lá em Romanos 12, 13, compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Depois a gente vai ver Abraão em Gênesis 18, 1 a 8, recebendo 3 visitantes com grande generosidade, oferecendo-lhes água, comida e descanso. E aí é interessante porque num primeiro momento ele acha que são homens. Pode até ser que ele desconfie num segundo momento de que eram enviados de Deus, anjos, por conta da profecia com relação a Sara, né? Sara até riu quando eles disseram que ela daria a luz, né? Ela pensou, nossa, eu velha desse jeito e o meu senhor também tão velho, né? Então, ele fez esse gesto de generosidade com relação a esses visitantes. E depois, em 1 Pedro 4, 9 a 10, é dito o seguinte, sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, sempre essa questão da gratidão a Deus, né, refletida nessa hospitalidade. Agora, uma passagem que eu acho genial, que me impactou muito a primeira vez que eu li, é Hebreus 13, 1 a 2, que diz o seguinte, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Criatura, você já pensou nisso? O que é Deus fazer anjos se materializarem, se passarem por homens? Para quê? Para dar a gente a oportunidade de sermos hospitaleiros. Então isso significa, servirmos, né? Isso significa que é uma virtude muito perfumada para Deus. Sim, vamos lá. E olhando para o Natal é um dos períodos por excelência em que se pratica a hospitalidade e isto para nós é um ensino para se praticar mais? Eu acho que fora do Natal também, né? A gente tem É por isso na que Páscoa... por isso que eu digo que se torna um ensino para a gente praticar mais. Exatamente, na realidade o Natal, assim como a Páscoa, né, chamam a essa virtude, convidam a essa virtude. Agora, vamos lembrar, eu costumo falar na paróquia do seguinte, né, convidar, por exemplo, o porteiro que tiver de folga, né, convidar até mendigos mesmo, né, gente que você sabe que pede no mesmo sinal toda vez, né, aqui em Brasília tem o famoso Ivanildo do skate, né, que vive se arrastando no skate. Então, será que ninguém tem essa capacidade de chegar, e aí Ivanildo, vamos passar o Natal lá em casa com a gente? Se ele não quiser ir, tudo bem, mas a gente tem que fazer diferente, né, porque o convite do Evangelho é exatamente esse, a pessoas que não podem retribuir. Agora são pouquíssimos os católicos que vão colocar isso em prática, entendeu? A gente vê isso mais acontecer em associações, em comunidades, fraternidades que têm como trabalho do ano inteiro já fazer isso, né? E eu vou dizer uma coisa, Ronaldo, os leigos precisam entender que a santidade é para eles também, porque ficam achando que é só com religiosos, com padres, né? Tanto que João Paulo II escreveu o livro Santos de Calças Jeans, né? Sim. Vamos lá, a partir dessa reflexão, e ela realmente é magistral, que o senhor está nos trazendo aqui, a gente precisa de um exercício bem prático. E eu vou te dar um exemplo. De hospitalidade, um exercício bem prático de santidade, de vivência do Evangelho. E aqui está um exemplo desses que há uma grande carência, é uma ausência de vivência, né? E o exemplo que eu quero te dar é o seguinte, esses dias eu estava numa grande sorveteria aqui em Brasília e tinha um senhor pobre
olhando, sabe igual o cachorro quando olha vitrine de frango, né, nas padarias? Ele estava olhando ali e as pessoas ricas passando e ninguém foi capaz de oferecer um sorvete para ele, né? Porque na realidade ele estava pedindo dinheiro, né, pedindo ajuda. Então os corações estão se esfriando, né? E eu cheguei lá e falei, o senhor gostaria de tomar um sorvete? Aí ele falou sim. Aí eu fui oferecer o sorvete, depois eu fui com ele na padaria para comprar o alimento para ele, né? Então, será que é tão difícil assim? Uma vez também aconteceu uma situação, né, que Deus me ajudou a fazer algo que eu não tinha assim, o costume de fazer. A enxergar, né? A enxergar algo que eu não tinha o costume de fazer, né? Tinha um senhor que eu ajudava e um belo dia Deus me deu essa luz, foi Deus mesmo, que eu não seria capaz assim de me tocar. Falou, convida ele para almoçar, porque eu estava saindo para almoçar e eu ia comer fora, né? Ia comer sozinho. Aí Deus falou, convida ele, você vai comer sozinho. E eu fui. Entrei no restaurante com ele, rapaz. Fui olhado assim de cima e embaixo, como quem diz assim, como ousas trazer um maltrapilho desse aqui? Então, esse tipo de coisa mexe com as pessoas. E Jesus quer esse tipo de revolução. Quer a revolução do amor. É esse tipo de escândalo, né? É esse tipo de escândalo bom, entendeu? A revolução do amor. Sim. No coração, porque as pessoas vão se ver diante, né, dos desafios delas. O senhor está nos trazendo aqui um desafio que eu acho que ele é inédito para a grande maioria dos cristãos. O ineditismo de fazer um escândalo desses aí, de cometer um tipo de escândalo desses. Chamar alguém totalmente desprovido na sociedade para dentro da sua casa, para uma experiência como no Natal, ou para uma experiência no restaurante, sim, como o senhor acabou de nos relatar aqui. Eu já ouvi relatos também semelhantes a pessoas que fizeram isso em outros países, pegaram um maltrapilho, entraram com ele no restaurante e realmente causou o mesmo estupor, não é? Uhum. Bom, mas vamos lá, ainda andando neste tema. E quando a hospitalidade é deformada? Há hospitalidade deformada? Nossa, como tem! Meu Deus do céu! Mas antes, aproveitando esse seu gancho aí da última coisinha que você falou, essa experiência tão libertadora, ela é deliciosa. Eu nunca me senti tão bem na minha vida, talvez, quando eu estava com esse mendigo no restaurante. Quem fizer isso, quem ousar fazer isso, também no dia que eu ofereci o sorvete, eu vendo a alegria daquele homem tomando aquele sorvete, e eu olhava para ele e falava assim, meu Deus, que diferença existe entre ele e eu? Né? Nenhuma. Né? Por que eu estou do lado de cá e ele está do lado de lá? E o evangelho não fala, trate o outro como gostaria de ser tratado? Né? Então a gente precisa se deixar impregnado do evangelho nessas coisas do dia a dia, porque o corre-corre cega a gente, esfria o coração. Mas agora, com relação a essa sua pergunta, né, ao receber alguém, falando aí das deformações da hospitalidade, né? Sempre procure ver Jesus no outro, que seja por caridade. Por quê? Porque a hospitalidade manda a gente colocar a melhor toalha, né, a melhor louça, as taças de cristal. Então eu vou fazer isso porque eu vejo Cristo no outro. Por quê? Porque tem gente que vai receber o outro às vezes para se exibir, para mostrar que tem taças caras, que a louça é Noritake, né? Enfim, outra marca aí mais cara, né? Ou seja, é a soberba que vai estar por trás. Olha o quanto que eu sou fino. Tem gente que quer que o outro sinta inveja, né? E sobretudo no mundo da exibição hoje em dia, do Instagram, do Facebook, né? Dessas redes sociais. E a comida mais cara, e o vinho mais caro, e tudo mais caro, champanhe mais caro. Para mostrar, olha como eu estou bem, né? Então que seja realmente por amor. E também eu chegar a usar e pegar o melhor vinho que eu tenho, porque às vezes a tendência da gente é esse vinho ficar só para a família. Por que eu não vou oferecer para o amigo, né? Então são passos no sentido de uma... Isto é, sem precisar ostentar ou demonstrar ostentação, servir o melhor no segredo. Exato. Os padrões que a gente tem muito elevados, a gente quer uma coisa muito perfeita, tudo, aí você fica nervoso, porque quer que a coisa saia daquele jeito e não está saindo, está começando a dar errado, aí você solta os cascos em cima de esposa, de filho, de todo mundo. Então eu perdi a paz interior. Há muita confusão realmente que leva a uma família e muitas famílias a viverem mal o Natal por causa desse estresse aí. Exatamente. Então
a hospitalidade ela tem que ser virtude do início ao fim, né? Então, que seja uma experiência de caridade, né? Que seja agradável, que gere satisfação pessoal e traga paz, né? E, sobretudo, eu terminaria dizendo, e a hospitalidade, ela deve ser bem exercida, mas se deve entender que o principal hóspede é Jesus. Eu não posso perder a missa de Natal, eu não posso perder as celebrações essenciais do sentido daquela hospitalidade, que são as celebrações de Natal, porque tem gente que por causa da ceia, da mesa, dos pratos, de tudo, não vai à missa de Natal, porque estou recebendo pessoas importantes na minha casa. Então você se esqueceu quem é o principal hóspede e sem ele essa festa não vai prestar. Estou certo ou estou errado? Certíssimo. E eu vou além, tem algo pior. O que acontece? As pessoas ficam chateadas com a igreja se as missas não são nos horários convenientes para elas. E se demora um pouquinho a mais. Exatamente. Então, isto é o importante, é o meu horário, é a minha ceia, é o pessoal que eu convidei, não é a celebração de Natal, dure o que durar. E para reeducar o povo de Deus, o que eu tenho feito todos os anos? Uma missa, entre aspas, de ano novo. Ela não existe no calendário litúrgico, mas qual é a ideia? Partindo do bom princípio de irmãos de outros credos que vão para os seus ritos nessa passagem da meia-noite, não por um misticismo bobo, mas eu tenho procurado começar uma missa lá na capelania às 23h30, de maneira que meia-noite, e eu calculo no relógio, faço questão, meia-noite eu estou levantando Jesus Eucarístico. Para quê? Para a pessoa falar, meu Senhor e meu Deus, obrigado pelo ano que passou e abençoa esse ano que está começando, entendeu? E eu digo para as pessoas, gente, que superstição é essa de ter que passar o ano novo de amarelo para atrair prosperidade, que amarelo é a cor do dinheiro. E ver a virada do ponteiro ali olhando para Jesus. Que coisa mais linda. Então, isso daí virou uma tradição. Eu fazia na casa de uma senhora muito piedosa que tem como a gente capela. faz na Canção Nova também. Meia-noite é a hora do glória também. Pronto, não maravilha. É isso, parabéns pela sua atitude. Pois é, eu não sabia desse belo exemplo da Canção Nova. Parabéns e obrigado pelo seu trabalho, pelas suas atitudes e pelo ensinamento que o senhor trouxe para nós aqui nesta noite. E, claro, já antecipadamente, Feliz Natal. Feliz Natal, Deus seja louvado. Vamos terminar com a bênção de Deus, por favor? Como não? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, faça brilhar o seu rosto sobre vós e vos seja favorável. O Senhor vos mostre a sua face e vos conceda paz e vos cure. Faça-vos crescer nas virtudes da fé, da esperança e da caridade, e em todas as virtudes necessárias para levardes adiante em santidade as vossas vocações. O Senhor vos livre de todo mal, vos proteja de todos os perigos e os abençoe em todos os vossos santos projetos. O Senhor vos dê sabedoria, prudência, discernimento, o dom da perseverança final e no final das vossas vidas vos salve. Por intercessão de Nossa Senhora da Natividade, São Miguel Arcanjo, São José e dos vossos santos anjos da guarda, em nome da divina misericórdia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Natal, um próspero ano novo a todos. Feliz e Santo Natal para você também e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.